Queridos irmãos, muita paz a todos. Vamos nesse momento agradecer a Deus nosso Pai por esses momentos que aqui estamos para realizar a nossa reunião de estudo e tratamento espiritual. Vamos passar a palavra à nossa querida irmã Maria Lúcia Souto para fazer a leitura da página. Do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco de Xavier, por Emmanuel. Renunciar. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras por amor, de meu nome receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Jesus, Mateus 19, 29. Neste versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. Há necessidade, proclama o Messias, de abandonar pai, mãe, mulher e irmãos do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor de seu nome. À primeira vista, o alvitre divino parece contrassenso. Como olvidar os sagrados deveres da existência, se o Cristo veio até nós para santificá-los? Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. Numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro, esquecendo obrigações superiores e inadiáveis. Fácil, porém, reconhecer como Cristo renunciou. Aos companheiros que o abandonaram, aparece glorioso na ressurreição. Não obstante as hesitações dos amigos, divide com eles no cenáculo o júbilo eterno. Aos homens ingratos que o crucificaram, oferece sublime roteiro de salvação com o Evangelho e nunca se descuidou um minuto das criaturas. Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles, mesmo assim esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre, e somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Muita paz a todos. E agora, meus queridos amigos, vamos elevar a Deus a nossa prece em agradecimento por mais uma vez estarmos aqui reunidos para mais um trabalho na seara do Mestre Jesus. Que possamos nesse instante, com os nossos corações elevados aos céus, rogar a Deus nosso Pai, a Jesus, aos nossos mentores espirituais, nossos anjos guardiães, que esteja entre nós, nos dando todo o amparo de que necessitamos neste momento. Rogamos também a Deus as bênçãos consoladoras, bênçãos de saúde, de paz, de fé, de esperança, de consolo, para todos os nossos irmãos necessitados, onde quer que se encontrem, seja nos seus lares, seja nos hospitais, casas de saúde, ruas, os nossos jovens, nossas crianças, nossos velhinhos. Enfim, meus irmãos,
Que Deus nosso Pai possa abençoar a cada um desses nossos irmãos necessitados. Que eles recebam as bênçãos e a medicação necessária para o alívio de suas dores, dos seus sofrimentos, onde quer que esses estejam. Que Maria Santíssima possa envolver a cada irmão com seu manto de luz e a seu amor maternal. Graças a Deus e graças a Jesus. Agora nós vamos passar a palavra para a nossa irmã Carla Maia, que fará o estudo da noite. Boa noite, meus irmãos. Muita paz a todos. O nosso estudo de hoje, nós vamos fazer o estudo do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Estranha Moral. Nós vamos estudar abandonar pai, mãe e filhos. Eu vou fazer a leitura do capítulo, dessa passagem deste capítulo, e depois nós vamos às nossas ponderações e contextualizações. Abandonar pai, mães e filhos. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Mateus, capítulo 19, versículo 29. Então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos, em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. Lucas, capítulo 18, versículos de 28 a 30. Disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículos de 61 a 62. Sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento, que era, evidentemente, este: os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina. Não temos, aliás, sob as vistas a aplicação destas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições de família aos da pátria? Censura-se, porventura, aquele que deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa do seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, grande mérito em arrancar-se as doçuras do lar doméstico, aos liames da amizade, para cumprir um dever? É que então há deveres que sobrelevam a outros deveres. Não impõe a lei à filha a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo? Formigam no mundo os casos em que são necessárias as mais penosas separações. Nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito nem a solicitude do filho para com os pais,
nem a ternura destes para com aquele. Vê-se, portanto, que mesmo tomadas ao pé da letra, excetuado o termo odiar, aquelas palavras não seriam uma negação do mandamento que prescreve ao homem honrar a seu pai e a sua mãe, nem do afeto paternal, com mais forte razão, não seriam se tomadas segundo o Espírito. Tinham elas, por fim, mostrar, mediante uma hipérbole, quão imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. Aliás, poucos chocantes haviam de ser para um povo, e numa época em que, como consequência dos costumes, os laços de família eram menos fortes do que no seio de uma civilização moral mais avançada. Esses laços mais fracos, nos povos primitivos, fortalecem-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Assim, as famílias como as raças se abastardam, desde que não entrecruzem, se não exertem uma nas outras. É essa uma lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral, quanto do progresso físico. Aqui as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo nos faz ver de mais alto, mostrando serem os do espírito e não os do corpo, os verdadeiros laços de afeição. Que aqueles laços não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se robustecem na vida espiritual pela depuração do espírito. Verdade consoladora, da qual grande força aurem as criaturas para suportarem as vicissitudes da vida. Capítulo 4, item 18. Capítulo 14, item 8. Bom, meus irmãos, quando nós lemos, o título desse estudo, abandonar pai e mãe, nós nos questionamos, Quando eu fui ler o título do meu estudo, eu levei um susto, eu pensei, não, até porque Jesus nos falava por parábolas, não é verdade? Então eu pensei, não, vamos estudar para a gente poder contextualizar, essa passagem, abandonar pai e mãe, como assim? Se Jesus, modelo e guia, enviado por nosso Deus Pai a esse mundo de provas e expiações, para mostrar o amor ao próximo, para fazer valer as suas leis, todo que Deus, a lei de Deus, fazer valer a lei de Deus para que nós pudéssemos seguir as leis de Deus, como é que ele pode pregar, abandonar pai e a mãe? Complicado, E aí eu fui contextualizar, estudar os vídeos, que nós conhecemos, ler outras obras, da FEB, e aí nós vamos lendo. Primeiramente, aqui a gente pode pensar do lado material e do lado espiritual. Vamos agora pensar do nosso lado material. Estamos aqui na Terra, espíritos encarnados, viemos aqui, para cumprir buscando a nossa evolução moral, mas nós vamos vir aqui com nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, e nessa vida nós não podemos ficar eternamente junto aos nossos pais, Não ir, para fora para poder estudar, não contemplar uma nova família, construir uma nova família, buscando, a nossa reforma moral, nossa reforma íntima, o nosso progresso moral, de envolvimento com outros espíritos encarnados que nós vamos encontrar e constituir essa família que nós, antes de reencarnarmos, escolhemos. Nós não escolhemos ficar eternamente com nosso pai e nossa mãe. Nós escolhemos, buscar outras,
Tudo bem que muitas vezes a gente sabe que às vezes chega aqui e a pessoa não consegue, fica diretamente grudada ali, aquele pai, aquela mãe ou aquele pai, né? Aquela vida toda e não consegue fazer esse progresso, né? E aí, nós quando vamos reencarnar materialmente, né, nós temos que realmente buscar, né? Vamos a pensar o nosso futuro material, né, que aqui ele fala do futuro. Mas então vamos pensar o material e o espiritual, né? Nós vamos chegar aqui e vamos estudar. Né? Nós vemos muitas pessoas, né, que vão, né, para outros países, né, buscar o estudo em outros países, buscar os estudos em outros estados, em municípios fora, aquele que você tem a sua família, né? Você está buscando o quê? Não é o seu progresso material e também sua reforma moral também, não é? Você vai ter contato com outras pessoas, com outros espíritos encarnados. Então, você está também progredindo. Então, o que Jesus, né, fala no abandonar pai e mãe, ele não fala em abandonar, tipo, eu tenho uma mãe idosa, eu realmente tenho uma mãe idosa, e eu vou largar minha mãe lá, onde ela está na casa dela, onde for, né, que ela estivesse antes, né, de chegar aqui, e isso é abandono. Isso é abandono mesmo, né? Abandono material, abandono moral, abandono espiritual. Isso é um abandono de pai, de mãe, de filho que a gente, né, abandona muitas vezes. Aquele filho, às vezes, que tem um comprometimento, né, alguma patologia, né, especial. E muitas vezes a gente vê abandono de pai e mãe mesmo, né? Que larga o filho sozinho e vai embora. Ah, vou ficar com isso aí, nada. Isso tudo que Jesus, né? Ele não é esse abandono que Jesus está pregando ali, não é? Ele fala assim, a partir do abandono para você progredir materialmente, né? Se você está ali, né? Pensando no seu futuro, né? Na matéria, né? Claro que Jesus não fala dessa matéria, Jesus também fala do moral. Mas ele também fala da matéria até por isso, né? Para que esse espírito, né? Se ele abandona materialmente essas pais para poder progredir materialmente, ele vai ter contatos com outros espíritos encarnados, né? Então ele também está buscando também o progresso moral dele. Ele não pode ficar ali eternamente somente com esse vínculo, com esse pai e essa mãe. E, né, ele lá fora, ele não vai progredir. E ali ele coloca, né, nessa passagem, ele coloca, né, da guerra, né, do sair para defender sua pátria, né? Isso aí é errado, defender a pátria, ou sair para acompanhar o esposo ou a esposa, né, que vai para outro local para trabalhar, ele coloca sobre isso. Então, esse abandono não é o abandono moral, né? É o abandono para que você possa progredir, né, moralmente. E aí ele coloca, né, e nesses estudos, né, quando a gente vai fazer, e a gente coloca, e ele coloca também o buscando o futuro, até na própria religião, na doutrina espírita, né? Você não tem que também sair para você estudar, buscar o estudo, buscar. Tudo isso é o que? Você objetivando o seu progresso moral, né? Você não vai sair para estudar, para você buscar, né? Pode ser até, gente, falando da doutrina espírita, mas pode ser numa outra religião, né? Você não vai, eu vou ficar fora, eu vou buscar um estudo, vamos supor, num outro estado que está sendo feito um congresso, um simpósio, né, daquela religião, seja ela qual seja a religião, né? Isso não é você pensando que na sua reforma íntima? Você não está buscando entender, procurando a compreensão, né, daquele estudo, daquela religião, da doutrina espírita, né? Você não está buscando? Isso também, você está pensando no seu futuro espiritual, não é? Porque você está pensando aqui na Terra, mas nós sabemos que o nosso espírito é eterno. O nosso espírito é eterno, então ele não vai passar a vida toda nesse mundo aqui de provas e expiações. Ele vai para outros mundos, não é? Então, enquanto ele estiver aqui nesse mundo aqui de provas e expiações, que é a Terra, ele também tem que buscar, assim, o progresso. Claro que ele tem que buscar o progresso, que cada oportunidade que Deus nos dá para aqui passar, ele dá buscando o quê? O progresso espiritual. Seja neste mundo, seja em mundos mais elevados, mas toda vez que nós, né,
passamos por cada mundo, né? Nós buscamos sempre o quê? O nosso progresso. Aqui no mundo de provas e expiações, Deus nos dá a oportunidade de reencarnarmos, né? Porque nós precisamos dessa matéria. Esse é um mundo que nós precisamos estar encarnados aqui nesta matéria, né? Para poder passar aqui por ela, né? Para a gente poder o quê? Buscar nossa reforma íntima, né? A oportunidade que Ele nos dá de, se eu tive um problema no passado, um problema muito sério, eu posso vir aqui, né? Resgatar essa família, ou esses amigos, ou esses vizinhos que eu tenho que passar novamente, buscando não mais cometer aquele mesmo erro, né? Buscando que a gente possa estar aqui juntos e construir uma passagem melhor, um mundo melhor, e que a gente possa retornar para a espiritualidade já tendo vivenciado e tendo buscado. Tudo bem que a gente pode não ter buscado o ápice, né, da melhora da reforma íntima, mas alguma coisa nós já melhoramos, algum passo nós já demos para melhorar, não é verdade? Então, essas são as oportunidades, né, das várias passagens que nós damos, né, com essa família espiritual, ou com não só a família espiritual, mas também pessoas que nós precisamos, espíritos que nós precisamos passar aqui novamente para que a gente possa buscar a nossa reforma íntima. Não é verdade? Então, esse abandono de pais, mães e filhos não quer dizer esse abandono material, né, de amor. Eu, nos estudos, eu passei e falava um pouco sobre esse abandono, né? E dizia, falando, né, que muitas vezes você tá com aquela família dentro da sua casa, né, famílias dentro da sua casa, e muitas vezes você abandona muito mais do que você abandona morando numa casa e ele numa outra, né? Que você não dá uma atenção, você não dá um carinho, você não escuta, não para ouvir esse seu ente, né? Então, assim, quando ele fala de abandono, que a gente toma um susto e fala, meu Deus, Jesus está indo contra as leis de Deus, né? E muitas vezes a gente está aqui, dentro da mesma casa, e estamos indo contra as leis de Deus, não é verdade? Nos estudos, né, que eu fiz, busquei outras obras, e tem umas aqui que eu queria falar, que eu achei que foi bem, né, ao tudo que eu acabei de ler. Aí eu vou fazer a leitura do livro Páginas de Espiritismo Cristão, de Rodolfo Caligares. Só assim para a gente reforçar tudo que nós estamos estudando. É o capítulo 1 desse livro. Abandonar pais, irmãos, esposa e filhos. Né? Ele fala aqui as duas passagens, que nós acabamos de falar de Mateus, mas eu já vou fazer a contextualização. Essas palavras do Evangelho, interpretadas ao pé da letra, têm dado margem a sérios equívocos entre aspirantes à vida espiritual. Muitas criaturas, sentindo o desejo de devotar-se aos ideais superiores e julgando-os incompatíveis com a vida ordinária, resolvem abandonar os pais e os irmãos, ou a esposa e os filhos, para se recolherem a um claustro ou entregarem-se ao ascetismo, na suposição de que, com isso, estejam atendendo ao chamamento do Cristo. Em verdade, porém, essa atitude não condiz com a doutrina cristã, que nos ordena honrar pai e mãe, bem como amar o próximo como a nós mesmos. Abandonar aqueles que compõem nosso círculo familiar ou simplesmente deixar de prestar-lhes a devida assistência para cuidarmos egoisticamente do próprio desenvolvimento espiritual é tão censurável como não nos interessarmos por isso. Olha só, irmãos, o que a gente acabou de falar agora, não é verdade? Então, aqui ele ainda contextualiza melhor ainda. Vamos supor, vou lá agora, eu tenho uma mãe de 85 anos dentro da minha casa. Vou agora fazer um congresso de 3 meses da minha doutrina, eu vou estudar sobre... Mas eu tenho uma mãe de 85 anos.
Ah, sim, mas ela vai estar com a minha família, com meu marido, com meus filhos, que vão dar toda a atenção para ela. Mas eu, enquanto filha, a minha mãe sente falta de mim. Quando eu faço uma semana de viagem, a minha mãe sente falta de mim. É muito engraçado. Ela me liga, né? A gente se fala com certeza 3, 4 vezes ao dia, né? Que minha mãe com certeza não fica sozinha dentro de casa jamais. E aí, quando ela me liga, ela fala assim: você vai voltar quando mesmo? Que eu já estou morrendo de saudades. E é isso, gente, entende? Então, assim, nós, aqui que, né, nesse estudo de Rodolfo Caligares, essa passagem aqui nesse parágrafo, ele fala justamente isso, que muitas vezes a gente fala, não, né, Jesus quer que a gente faça o nosso progresso espiritual através do nosso estudo, da nossa religião, da nossa doutrina. Eu vou ficar 4, 5 meses, 6 meses fora lá buscando, que estão fazendo um trabalho que existe, né, em vários. Eu conheço pessoas que fazem esses, né, vão fazer às vezes, vão até para outros países, tipo a África, né, de outras religiões, e ficam fora às vezes até mais de um ano. E aí como é que você faz? Você abandona aquele familiar, que ele tem um vínculo afetivo muito grande com você, e você vai para fora? É isso aqui, né, que ele está aqui contextualizando. Vamos continuar a leitura. Talvez seja até pior, porquanto aqueles que zelam pelo bem-estar da família, que não lhe faltam com apoio material e moral, estão cultivando o sentimento essencial do dever, e ninguém pode aspirar aos graus mais elevados da realização espiritual enquanto não haja aprendido as lições mais simples da vivência comum. É isso, né? Assim, quem abandone os pais, irmãos, esposa ou filhos, quando ainda lhes seja indispensável para consagrar-se unicamente a propósitos espirituais, será forçado a voltar à pauta de seus deveres, porque ninguém pode avançar espiritualmente deixando para trás obrigações e compromissos assumidos com aqueles que a providência divina há colocado dentro do seu lar, na condição de credores de sua melhor atenção e carinho. Perfeito, perfeita contextualização de Rodolfo Caligares nessa passagem aqui nesse parágrafo, não é verdade? Se hoje eu tenho aqui minha mãe aqui dentro da minha casa, com certeza foi um planejamento espiritual que eu fiz antes de passar. Ou até mesmo aqui dessa passagem aqui, dessa encarnação, não é verdade? Talvez, enquanto ele estava lá na casa dela e eu aqui na minha casa, nós não conseguimos atingir o que eu me comprometi, que ela se comprometeu antes daqui chegarmos. Nós não conseguimos atingir. E aí preciso o quê? Que haja todo um planejamento, né, da nossa espiritualidade benfeitora, de nosso, né, consentimento do nosso Deus Pai, que, né, faz toda aquela arrumação, que às vezes a gente não entende que a arrumação é aquela, nossa, nunca imaginei estar passando por isso, a gente não fala assim? Então, muitas vezes, não é nem da outra, que a gente planejou lá, a gente sim, passar, né, para a gente que pudesse, vamos ficar juntas, para que a gente tenha um progresso espiritual. A gente precisa estar juntas nessa encarnação, porque na outra nós fizemos besteira, né? Pode ser não como mãe e filha, né, mas como filha e mãe, ou como amigas, ou como até pessoas, né, que não éramos próximas, né, mas tivemos um momento próximo e fizemos alguma bobagem, e nós precisamos vir, sim, mãe e filha nessa passagem. E aí, né, quando eu chego aqui, a arrumação dela estar aqui comigo aqui nesta casa, não, mas eu quero fazer um estudo. Eu vou fazer um estudo, eu vou fazer uma caridade lá sei lá, na Europa, sei lá onde. Vou fazer uma caridade lá. E vou deixar aqui, tem minha família aqui com ela, mas eu vou lá. Ué, mas aí não era pra gente, né, estar aqui juntas pra gente passar? Então, né, eu acho que essa passagem aqui, estou colocando aqui, gente, né, me colocando como mãe e filha, mas, né, tem tantas passagens aí, né, que nós sabemos. Mas eu achei muito interessante essa passagem aqui dele. Vamos continuar. Por outro lado, não se devem confundir esses deveres com a preocupação doentia dos que atravessam a existência acumulando dinheiro e propriedades, para que a família herde um patrimônio.
ainda que, para conseguir esse desiderato, precisem empregar a astúcia, a desonestidade, a violência e outros recursos menos dignos. Tá vendo, meus irmãos? Não podemos confundir esses deveres, né? Com a preocupação doentia do que atravessa a existência, acumulando dinheiro e propriedades, né? Essas obrigações familiares, menos ainda, devem fazer-nos esquecidos dos deveres que temos para com os outros. Também eles são filhos de Deus e pois nossos irmãos, né? Deus, Pai de todos nós, né? Que enviou seu Filho, Jesus, nosso irmão, modelo e guia para que nós pudéssemos o seguir, né? Trazendo todas as leis de Deus como, né, modelo e guia que nós vamos seguir as leis dele. Por isso que nós todos somos irmãos, né? Eu estou aqui hoje como esposa, filhos, marido, mãe, né, filha, mas nós todos somos irmãos, porque nós todos somos filhos de Deus. Deus Pai. Não é razoável, portanto, que por consideração à família, nos escravizemos às exigências sociais, a ponto de nunca nos sobrar uma hora para um contato direto com os sofredores, aos quais devemos solidariedade, como não é justo despendermos com a parentela no vício ou no luxo, quantias que dariam para atender a inúmeros desafortunados, carecidos de pão, agasalho, remédio, etc. Devemos lembrar-nos de que nossos familiares são, como nós, espíritos em evolução e que antes de lhes garantirmos uma boa situação material, melhor fora que lhes dessemos uma boa formação moral. Que em vez de lhes satisfazermos a todos os caprichos e vaidades, cumpre-nos despertar-lhes, com o nosso exemplo, o gosto pela prática do bem, fazendo-os sentir quanto é sublime renunciar a mesquinhas satisfações pessoais em favor das necessidades do próximo. Acreditamos mesmo seja essa a melhor ajuda que possamos oferecer-lhes, embora nem sempre sejamos compreendidos por eles. Resumindo, não é certo desampararmos nossos familiares, na vã tentativa de salvar-nos sozinhos, tampouco nos submetermos aos seus interesses puramente mundanos. O ideal seria conseguir e manter uma posição de equilíbrio, dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Perfeito, eu precisava fazer a leitura desse texto, que ele é perfeito, ele conseguiu sintetizar muito bem, contextualizar, né? Contextualizar e sintetizar essa passagem aqui do Evangelho, né, de Jesus. Achei muito importante, né, falar, né, quando não é um estudo fácil, tá, meus irmãos? Fazer esse estudo não foi fácil, abandonar pais, irmãos, esposas e filhos, não foi fácil fazer esse estudo, porque no primeiro momento a gente pensa nisso, abandonar, largar, né, e deixar. E aí são tantos fatores, né, que a gente estudou, né, que a gente está estudando aqui, né, que ainda não concluí. Nós vamos falar sim da oportunidade da reencarnação, nós vamos falar sim da caridade, fazer o bem, né, da educação moral que nós vamos dar aos nossos filhos, enquanto aqui espíritos encarnados, desse planejamento reencarnatório que nós fizemos, né, e buscando sempre o que? A nossa reforma íntima e moral, né, que os laços, né, nós somos espíritos imortais. Isso nós não podemos esquecer, meus irmãos. Nós somos todos filhos de Deus, nós somos todos irmãos e nós somos espíritos imortais, né? Esses laços hoje que nós estamos tendo aqui, nesse planejamento reencarnatório que nós fizemos, estamos aqui hoje, aqui nessa terra, mundo de provas e expiações, precisando passar aqui por ela, nesse planejamento que nós fizemos, esses laços consanguíneos,
eles não são eternos. Esses laços consanguíneos hoje aqui, eles são laços materiais. Podem ser eternos? Podem. Pode ser que um filho meu, nós estamos em várias reencarnações, nós estamos num planejamento do bem, né? Muito maior. Pode ser, como também pode não ser. Pode ser que meus laços, né, espirituais possa estar até lá, hoje em outros planos, não estar aqui nesse plano junto comigo. Isso é muito importante nós né, falarmos aqui. Então, aqui, como foi um estudo, não foi um estudo fácil? Não, foi um estudo bem difícil. Mas foi muito importante fazer esse estudo, né? Que quantas, né, situações que nós estudamos, né? Como nós, né, pensamos aqui fazendo esse estudo, né? A prática do bem. Né? Que foi o que Jesus veio aqui nos ensinar, a fazer o bem, a praticar o amor, né? Através da caridade. O que é a caridade? Que eu sempre falo nos nossos estudos. A caridade é o amor em movimento. E é isso que Jesus vem nos ensinar. Então, quando nós fazemos essa parentela, quando nós fazemos assim nossos vizinhos, no nosso trabalho, olha quantas relações que nós buscamos quando nós estamos aqui nesse planejamento encarnatório. Não é verdade? Não só aqui na nossa família, mas nós criamos vários laços aqui, né? Quando aqui passamos. Pode ter sido num planejamento? Pode ter sido. Pode ser também que nós passamos até para ensinar a essas pessoas, a esses espíritos, né? Que eles vêm e a gente tem nosso papel, sim, de ensinar a prática, o amor, o respeito, combater esse orgulho, combater a vaidade. E isso tudo estava aqui nesse estudo, de abandonar pais, irmãos, esposa, filhos, né? Isso foi muito... Fazer esse estudo para mim foi importante, difícil, bem difícil. Fiquei tão apavorada, mas foi muito bom, meus irmãos. Espero que vocês tenham compreendido, né? Espero que eu tenha conseguido passar, né, o que eu aprendi aqui para vocês, né? Que possamos ter uma noite de muita paz e muita tranquilidade e que possamos refletir. Achei muito importante e sugiro a vocês aprofundar um pouco mais nesse estudo, porque eu acho que esse estudo permeou vários outros, né? Outras categorias, né? Outros ensinamentos que Jesus veio aqui nos trazer. Tá bom? Muita paz a todos, muita tranquilidade, que assim seja. Nós agradecemos as nossas irmãs Maria Lúcia, Carla, pela participação da nossa reunião desta noite. Que Deus abençoe as nossas irmãs. Vamos fazer a nossa prece em agradecimento a Deus, dizendo: Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelas bênçãos que nos concede todos os dias, em todos os momentos, que estás sempre ao nosso lado, Senhor, através dos nossos benfeitores espirituais, nossos irmãos que cuidam de nós, que nos livra de todas as maldades, de todos os males, que nos auxilia nos momentos difíceis, de sofrimento, de dor, de angústia, de incerteza. Esses amados companheiros do plano espiritual, trabalhadores da seara do nosso Mestre Jesus, que nos assistem em todos os momentos de nossas vidas, que eles possam também estar presentes na vida dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, dos nossos irmãos em humanidade, onde houver o sofrimento, onde houver a dor, que os nossos médicos espirituais possam estar presentes, aliviando-os nesses momentos de dor, de incerteza, de insegurança, lembrando-se sempre de que não estão sozinhos, que estão sempre acompanhados por esses amigos tutelares
que zelam por nós. Agradecemos a Maria Santíssima, nossa Mãe Espiritual, que também nos ampara, que ela possa sempre nos abrigar em seus braços maternais. Graças a Deus, meus irmãos, e graças a Jesus. Nós pedimos aos nossos companheiros e amigos que continue com suas vibrações amorosas, envolvendo a todos os irmãos que vão receber o passe neste momento e os nossos irmãos que são os aplicadores, que estão também em vibrações para envolver a todos os nossos irmãos necessitados. Que possamos neste momento dizer graças a Deus e graças a Jesus. Muita paz a todos. Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muita paz.